Olá, graça e paz, tudo bem com você? Estamos aqui neste dia, dando glória a Deus por mais um relato, mais um testemunho de vida que nós vamos ter aqui no canal hoje. Ô, glória! Quem gosta de relatos aí, fica na ansiedade esperando. Vamos conhecer mais um irmão liberto, e vocês já já vão saber de onde ele fala e como é a história de vida dele. Certamente as experiências dele vão nos ajudar e edificarmos na nossa fé. Eu queria começar com um verso bíblico de rapidinho aqui, hein? Vamos ler aqui Filipenses. Já já falo o capítulo para vocês, que o meu celular tá com um probleminha na tela aqui, mas vai dar certo. O que eu queria dizer é que eu faço sempre com alegria menção de vós em todas as minhas orações, pela maneira como tomaram parte comigo na proclamação do Evangelho. Desde o primeiro dia até agora, estou convencido de que Deus, que convosco começou a sua boa obra, continuará a aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu faço menção com alegria de todos vós que oram por mim, que mandam mensagem no WhatsApp, que falam: Lília, como é que você está? Já tem um tempinho que você não grava vídeo, está tudo bem? Eu faço menção de vós. Eu e Elton temos orado por todos os inscritos aqui do canal, todos os dias. Orem por nós e nós oramos por vocês. Grande é a obra, muitos irmãos estão sendo libertos. E que esse testemunho seja uma bênção para a libertação de muitos mais. Em nome de Jesus. Queria mandar um abraço aqui para Eva, que não perde nenhum testemunho. Um beijo, que o Senhor te abençoe, Eva. Márcia, mais uma vez estamos aqui, minha amada irmã. A cada limão que a vida nos dá, vamos tomando limonada. E dando glória a Deus. Márcia, um beijo. Quero mandar um abraço para Ellie, minha intercessora linda. Ellie, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, em todas as coisas, tá bom? Estamos aqui orando por você também todos os dias. Nailza Ramalho, obrigado por sempre estar aqui no canal, comentar os vídeos e sempre estar ali com o texto bíblico apontadinho assim, na ponta da língua, sempre comenta aqui textos bíblicos, comentando e contribuindo com este canal. Nailza Ramalho. Rogéria Camargo, Deus te abençoe, graça e paz. O irmão Senhor Márcio, que saudade do irmão. Por onde o senhor anda? O senhor sempre comentava aqui nos vídeos, lá no Para Que Possamos, no Gleice, estava sempre ativo. Gente, se alguém conhece SR Márcio, sempre comentava aqui nos vídeos e está sumido há alguns meses. Eu tenho orado por ti. Seja lá o que está acontecendo com o irmão, volte para nós. E que Deus te abençoe, que o senhor tenha saúde e paz. Esta semana eu recebi um áudio do pai da Samile, o senhor Edi. Graça e paz, irmão Edi e toda a família. E ele me falou assim: a Samile ficou esperando a gravação do testemunho a semana inteira, minha irmã Lília. Samile, um beijo, graça e paz, querida. Temos testemunho hoje. Para terminar, um beijo para Irene, para Bianca e para o irmão Armando Bonifácio. Vamos lá? O nosso convidado de hoje, o nosso irmão, veio de qual cidade do Brasil? Vamos conhecê-lo? Com vocês, graça e paz, irmão Ubirajara. Graça e paz, irmã Lilian, um excelente dia para todos. Deus seja louvado nessa manhã. Amém. Bem, eu sou um carioca. Eu nasci na cidade do Rio de Janeiro e hoje moro em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Entendido, meu irmão. Prazer é nosso que o senhor esteja aqui. Eu já pedi autorização para o irmão Ubirajara para chamá-lo de Bira, que aí fica menorzinho o nome, eu posso não esquecer. Então ele já me autorizou, tá bom? Com vocês, o irmão Bira, lá da cidade de Ribeirão Preto, não é isso, meu irmão? É isso, interior de São Paulo. Mais um paulistano. Aliás, ele era do Rio, mas mora em São Paulo há muito tempo já, né, meu irmão? Isso, eu sou um carioca, eu moro aqui em Ribeirão Preto há 28 anos. Esse ano completa 28 anos que eu moro aqui na cidade de Ribeirão Preto. Uau! Nós temos muitos paulistas aqui. No meu WhatsApp do canal, a gente recebe muita gente de São Paulo.
Um abraço aí, que o Senhor abençoe a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro e todos os estados brasileiros. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Irmão Bira, seja Amém. bem-vindo mais uma vez. Por quanto tempo o senhor foi da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Eu fui adventista por 31 anos, né? Servindo a igreja, e eu cantava na igreja, né? Com grupo misto, e depois cantei também em quarteto. E isso foi por 31 anos. No ano que eu me batizei, eu já ingressei, né, num conjunto misto para poder louvar o nome de Deus, né, e servir na igreja adventista. Que bênção, irmãos. Aliás, a questão da música na Igreja Adventista é algo muito forte, músicas lindíssimas, né, meu irmão? Uma harmonia linda também. A gente não pode negar que os corais, quartetos e conjuntos é top de linha na questão do música. A Com harmonia, não é isso? certeza, com certeza, Verdade. irmã. Foi algo que me impressionou assim muito. Meu primeiro contato com a música na igreja, ouvindo tanto a harmonia dos grupos mistos como o quarteto, eu fiquei muito impressionado. E assim, a música é um instrumento muito poderoso que a igreja adventista sabe utilizar muito bem para atrair as pessoas e para prendê-las também. Exatamente. O Elton mesmo, né? O senhor viu o nosso testemunho lá no canal Para que Possamos. O Elton entrou para a igreja, porque foi aquelas campanhas de 90 dias que eles fazem nas cidades, e aí eles deram um monte de brinde, e ele ali, adolescente, ficou empolgado, ganhou um monte de brinde. Quando descobriram que o Elton cantava e tocava um violão, já jogaram a guitarra na mão dele e já virou música ali mesmo, não precisou nem se batizar nem nada. Ai, E que coisa! assim a música realmente é para quem tem, né, essa veia musical que ama louvar o Senhor. A música realmente é uma coisa que prende muito. E tem mais, irmão. Quem sai do adventismo tem muita dificuldade de ouvir outros louvores. Tem que ficar assim, selecionando, porque realmente, tecnicamente, as músicas da Adventista são muito lindas, muito bem ensaiadas, eles são muito zelosos e caprichosos com a parte da musicalização. E atrai mesmo. Tem razão. Nesse ponto a gente precisa reconhecer que a música realmente é incrível. As letras também são muito bonitas, são muito inspiradas, né? E assim, eu ouço o Arauto do Rei até hoje. Eu ouço o Arauto do Rei até hoje. Eu sou quarteteiro também. Então, é muito difícil desconectar dessas músicas hoje em dia, né? Sim, meu irmão. E não há pecado algum, a não ser a música do Arauto do Rei que eles cantaram sobre o juízo investigativo, as outras eu não conheço as mais novas, mas com certeza as outras têm valor. Ah, Eles sim, não, chegaram a cantar uma. Eu ouvi falar, essa não dos. ouvi. Então, eu também estou ouvindo agora. Essa do juiz investigativo eu nem É. ouvi. E se eu ouvir, eu pulo. Chega dessa prisão, chega de decreto, chega de juízo. Chega, Meu chega irmão, disso tudo. eu ia te perguntar, então, se o irmão trabalhou ali dentro da igreja, porque geralmente a gente tem muitos cargos, né? Mas o senhor já foi direto para a área da música, foi cantar, viajar, sair pelas igrejas, fazendo trabalho aí na obra, através da música, então, né? Sim, justamente. Como eu estava muito envolvido com a música, e assim, o nosso grupo, ele saía muito nas igrejas, né? Tanto na própria cidade, na época eu morava em São Gonçalo, né? Na igreja do Rocha. Esse grupo era muito conhecido ali na região de São Gonçalo. A gente saía tanto na cidade como a gente ia para outra cidade. A gente ia para o Rio de Janeiro. Chegamos a ir até o interior, até Araruama, né, com o grupo que a gente cantava. Fomos na cidade de Itaboraí, cidades circunvizinhas ali, Niterói, Itaboraí, e a Sim. gente ficava bem envolvido com o grupo musical, e a gente acabava não tendo cargos na igreja. Isso aí o pessoal até reclamava, né? Porque a gente não tinha nenhum cargo, não podia ter nenhum cargo. Mais para frente, mais para frente, inclusive quando eu vim para Ribeirão Preto, aí eu comecei a ter cargo de professor de escola sabatina, de secretário de escola sabatina, de diretor de música. Foi meu último cargo antes de eu sair da igreja, né?
Antes de eu sair da Sim, Igreja Adventista, meu último cargo foi como diretor musical. entendi, meu irmão. Já que a gente está falando desse assunto, eu vou comentar aqui, falar uma coisa de alguém que foi liberto da Igreja Adventista há mais tempo. Nós fomos libertos em junho de 2011, eu acho. Eu sei que vai fazer 14 anos agora, em junho, que nós fomos libertos da Igreja Adventista. E eu vou contar um segredo da Adventista para todo mundo ouvir aqui agora, o segredo de por que as músicas são tão lindas, as harmonias perfeitas. E assim, lá tecnicamente é tudo perfeitinho, fechadinho, ninguém desafina. Eu vou falar para vocês o que é o segredo do Adventismo e vou ter que tirar o chapéu e vou ter que assumir que eles são muito zelosos. Nós ensaiamos muito na Igreja Adventista. Os ensaios são periódicos, são semanais. Mesmo cantando as mesmas músicas, sempre tinha um ensaio por semana. Deu para ouvir aí o Elton dizendo, irmão? Sim, eu concordo plenamente. Irmão, são zelosos. Nós cantamos as mesmas músicas. Às vezes o CD, o disco, já está com todas as músicas prontinhas, já foi gravado e tudo, mas tem ensaio, tem disciplina e tem busca por técnica perfeita o tempo inteiro. Ainda que não haja a unção do Espírito Santo de Deus, que eles não creem nos dons espirituais, é só Ellen White que tem dom de tudo, eles são zelosos e caprichosos. E eu, meu irmão, passei pela Assembleia de Deus. Já passei por outras igrejas, Batista Renovada e tal. Meu irmão, eu e Elton não conseguia fazer o pessoal ensaiar de jeito nenhum. Um descaso com o ensaio, uma preguiça para ensaiar. Na hora de cantar, no dia do coral apresentar, as outras igrejas eu posso falar porque eu já passei por várias, tá, meus irmãos? Olha, o povo não quer ensaiar, só quer aparecer no dia de cantar. E aí, a Adventista é esquisito. Porque não sai uma harmonia boa, não sai bonito, não sai perfeitinho igual tem música na Adventista. Por quê? Por falta de dedicação e zelo. Pronto, falei, essa é a verdade. Porque eu já estive em outra igreja e ó, a gente suava para o povo ir no ensaio. Só quer cantar. No dia da apresentação, o coral vem todo. Irmã Lília, e nesse ponto eu tenho que concordar com a senhora, porque no primeiro grupo musical que eu cantei, o diretor era muito rígido com a questão do ensaio. A gente ensaiava sexta-feira à noite e ensaiava no domingo. Imagina o quanto isso era complicado para quem tinha família. Isso. Que queria passar tempo com a família, mas estava lá no ensaio. Então a gente tinha ensaio 2 dias, Exatamente. na sexta-feira e no domingo. Isso quando o ensaio não era também no sábado, aí eram 3 dias. 3 dias de ensaio. E era muito disciplinado, tinha aquecimento de voz, tinha postura para cantar também, tinha postura e era muito rígido, muito rígido. E a gente chegava para cantar e cantava afinadinho. Pois é. Isso aí, realmente, nós temos que assumir que é verdade, eles são zelosos, caprichosos, e tudo que a gente faz com dedicação e com zelo, Deus abençoa. Então, às vezes, as nossas irmãs que estão aqui assistindo esse vídeo, falam comigo assim, ai, Lília, manda para mim, assim, uma lista de música, que cantor que você consegue ouvir? Qual quarteto que tem para ouvir depois do Arauto do Rei? Porque eu estou presa às músicas ainda, porque parece que não tem a mesma harmonia, e realmente não tem. Tem muita coisa boa para ouvir, eu tenho uma lista, quem quiser pode entrar em contato comigo aqui no WhatsApp, eu tenho uma lista de bons cantores que cantam com uma unção do Espírito Santo de Deus, letras lindíssimas, temos conjuntos, temos quartetos também. Não vai ser igualzinho não, mas olha, é baseado na palavra, letras baseadas na escritura, sem nenhuma heresia e com vozes lindas. Nós temos ótimos, excelentes cantores americanos, brasileiros também. Pode não ser igualzinho, mas tem a unção do Espírito Santo de Deus. Então é isso, meu irmão. Contamos aqui qual é o segredo dos dentistas. São zelosos e ensaiam incansavelmente. E as outras igrejas eu já passei, posso falar de experiência própria. Eu e Elton lutávamos e eles não iam no ensaio. Irmão, essa é a parte boa, né? O senhor ficou na igreja por 31 anos. O senhor pegou, então, a época do JA? Peguei a época do JA, já tinha um anúncio no finalzinho do culto que ia ter JA. Hoje tem JA, hein? Não perca, hein? Era bacana. O culto JA era muito esperado, né? Era um culto mais jovem, mais assim, alto astral.
com corridas bíblicas. Eu ganhava as corridas bíblicas. Eu era boa na Bíblia ali, rapidinho, viu? Ganhava brinde. Tinha muita, chamavam de gincanas, né? Tinha essas gincanas bíblicas. E aí Isso, tinha pontuação, tinha concorrência, tinha sempre um tema que eles traziam para a igreja. é E, verdade. assim, era muito bom, atraía muitos jovens na ocasião, na época. É verdade. Tinha hora social, irmão. E a hora social, para quem não entende, quem nunca foi adventista, a hora social é depois ali do culto jovem, de 4h30 até as 18 e pouco, que a gente entrega o sábado dentro da igreja, no culto JA. Aí o sábado acaba, passou o pôr do sol, a gente vai para casa de algum irmão ou para o pátio da igreja, quando a igreja é grande, e vamos para a hora social, que bater uma bola, jogar um vôlei, bater papo, tinha lanchinho, e ali era aquela hora social que os irmãos entravam em comunhão e a gente... Era muito gostoso o tempo da hora social. Essa semana, deixa eu lembrar aqui, entrou em contato comigo uma irmã lá da Califórnia, eu esqueci seu nome agora e me perdoa, mas ela falou assim que cantava na hora social, quariqui, qui, qui, quariquá, quá, quá, quariqui, quariquá, eu falei, eu lembro! Eu também lembro do Quariquí, Quariquá, eu lembro também. A gente ficava pulando, igual coelho. Irmão, para não ser disciplinado, era a única diversão que a gente tinha, era a hora social, que a gente podia fazer o par e cantar as musiquinhas da hora social, né? Então era muito divertido. Um Não, abraço para a era irmã. muito divertido. Um Não, abraço para era, ela. Ela é da Califórnia, mas eu esqueci o nome dela agora, mas ela vai assistir o vídeo e vai lembrar. Então é irmã, era isso, meu muito irmão. divertido. Verdade. Nós temos muitos amigos no Adventista. O senhor falou comigo que seus amigos são muitos e estão todos na Adventista. Nós também temos amigos, nossa família está toda lá. De modo que nós não estamos falando do Adventista, da pessoa. Nós falamos sobre as heresias e as coisas antibíblicas que Ellen White colocou dentro da nossa cabeça, que não fazem parte da Bíblia, contra o Adventismo, que é uma igreja fechada e que fecha a nossa mente, né, meu irmão? Não é contra as pessoas. Justamente, irmã. Inclusive, eu falo assumidamente, as pessoas que eu conheço são maravilhosas, são incríveis, são pessoas muito sinceras, e eu acredito que elas oram por mim, né? Achando que eu acho que elas acham que eu estou perdido por ter saído da igreja adventista, mas assim, são pessoas incríveis, pessoas maravilhosas. O problema não é com elas, o problema é com a doutrina, o problema é com Ellen White, o problema é com Ellen White, Exatamente isso. que fundou a igreja adventista, que é uma religião sectária, infelizmente. E hoje existem documentos provando isso. Sim. Isso aí a gente não está falando da boca para fora, não está falando da nossa cabeça. Isso aí tem comprovação documentada a respeito disso. Exatamente, meu irmão. É isso mesmo. Eu comecei lendo os livros do Gleison Pércio, lá em 2021, quando ele lançou Descortinando o Adventismo. Eu tive acesso a essas aberrações, a essas heresias. A primeira pessoa, né, que me orientou, e eu tive acesso à mentira branca, e aí começou o canal do Gleison Pércio colocando aqueles vídeos lá, e eu fiquei chocada, porque eu falei assim, gente, eu fui adventista há tantos anos, eu não tinha nem ideia do que era a igreja. O que é isso que eu estou lendo aqui, estou descobrindo? E aí agora veio Para Que Possamos, que documentou tudo. Tem PDF para tudo. Quer conhecer Ellen White? Quer saber quem foi Ellen White? Como que foi de verdade o grande desapontamento? Qual a história da igreja? Para Que Possamos. Irmã Lília, o meu primeiro contato assim foi com a mentira branca também. Eu tive acesso, eu li Tá algo travando um pouquinho. assim que eu li um pedaço da mentira branca e fiquei Tá chocado. travando. Tá travando? Peraí, tá travando aqui também um pouquinho. Deu uma travada. Normalizou aí, irmã? A senhora congelou. Voltou? Ó, voltou. Ah, voltou. Deu uma congelada, voltou, deu uma congelada aí agora. Então, Graças a Deus voltou.
Vamos lá. Graças a Deus, glória a Deus. E aí, quando eu tive acesso aos vídeos do Gleison, eu não li o livro, tá? Eu não comprei nenhum livro ainda, mas quando eu tive acesso aos vídeos do Gleison Pérez, aquilo ali me impactou. Me impactou. Eu já estava fora da igreja. Eu já estava fora. Eu saí na época da pandemia. Ah, sim. Eu saí na época da pandemia. Quando começou a ter a pandemia, eu já parei de frequentar a igreja. A minha cabeça já estava naquele sentido. Eu tive acesso ao Gleison em 2024, bem recente. Bem recente. Os vídeos dele já tinha 2, 3 anos. Até 2021, é. Então, já tinha uns 2, 3 anos de vídeo dele. E eu fiquei muito impactado. Inclusive, ele me passou os vídeos, né? Ele passava as passagens bíblicas. E assim, se me permite ler. Pode sim, meu irmão. Pode fazer a leitura aí de Hebreus. Então, irmão, aqui ó, em Hebreus 9, a partir do versículo 12, diz o seguinte: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Essa passagem aqui, ela desmonta completamente a narrativa adventista sobre o santuário celestial. E assim, isso aqui me impactou bastante, porque como é que pode, na era de Paulo, na época contemporânea de Paulo, né, que escreveu o livro aos Hebreus, isso aqui ter acontecido e hoje os adventistas falarem, em 1844 foi que Jesus passou do santo para o santíssimo. Não tem lógica. É mentira. É mentira? É mentira. É mentira isso aí. E eu não sei, irmão Bira, como que a gente passou por esse texto de Hebreus 9 tantas vezes e não enxergamos isso. Isso é um questionamento que a gente sempre faz aqui nas lives, os irmãos, no geral, sempre comentamos de Hebreus 9, de Hebreus 10 também, porque fala da diferença dos sacrifícios, né? Que aquele sacrifício ali de sangue de cordeirinhos era para que uma vez só o sumo sacerdote geral, o Filho unigênito de Deus, viesse e entrasse uma vez por todas. Uma vez por todas. É tudo tão claro, né, meu irmão? É verdade. A senhora mencionou Hebreus 10 também. Eu me lembrei de uma passagem. Inclusive, essa passagem eu assisti no vídeo do Gleison, que essa passagem é muito impactante. É muito impactante mesmo. Ó, Hebreus 10, no versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Isso aqui é na época contemporânea de Paulo. Não tem nada a ver com 1844. Não tem nada a ver. E o que Jesus fez desde que ele morreu, que ele foi para o céu, está à destra do Pai, sentado à direita do Pai, é assim que a Bíblia diz. Jesus fez o quê à destra do Pai até 1844, quando Ellen White chegou? O que ele fez? Nada. Nada. Então, assim, ele só começou a trabalhar num juízo investigativo, julgando, passando seu nome e o meu todo dia, a partir da visão de Ellen White, em 1844. E os que passaram antes dela? Como que se explica? Não é verdade? Então, é complicado isso aí, né? E pelo que a gente já leu, pelo que a gente sabe, começou pelos mortos, né? Começou julgando os mortos. E aí, nossa, isso aí é tão confuso. Para quem não conhece o texto da Ellen White, irmão, a Ellen White teve uma visão de que Jesus, quando erraram a data lá várias vezes, eles falaram assim, a história é grande, né, irmão? Irã Edson saiu desapontado para um lugar, Ellen White, cada um foi para um lugar desapontado, e Irã Edson, de repente, teve uma visão no milharal. E essa visão, ele falou assim, eu estou vendo. Na verdade, não era Jesus voltando na Terra, não. Jesus estava passando do santo para o santíssimo em 1844. Então, ele vai fazer o julgamento. E vai começar o julgamento pelos mortos. Então, meu irmão, eu vivi no Adventista pensando assim, será que o julgamento pelos mortos já terminou, já chegou na minha vez, que estou viva? Era todo dia pensando então, assim, esse meu nome passar então, a gente fica pensando, né? A gente fica pensando exatamente isso. Será que já acabou com os mortos? Agora é com a gente? O que será que está acontecendo? O que será que Jesus está pensando de mim? Fica isso latente na cabeça da gente.
Ô, irmão, quando eu tomava uma Coca-Cola escondida, porque eu já pequei, eu sou pecadora, tá? Confesso em rede mundial. Eu comprava uma Coca-Cola e tomava escondida, eu falava, e se meu nome tivesse sendo passado hoje no juízo investigativo? Ai, que peso na consciência. Que dor, que medo, que julgo. Não é verdade que é assim? É verdade. Sobre esse pecado aí, eu acho que eu sou o primeiro pecador de todos, porque eu trabalhei na fábrica. Eu trabalhei na fábrica, eu tinha Que acesso. pecador! Não, eu sou o primeiro pecador, eu sou o pior de todos, porque eu trabalhei na fábrica, eu tinha acesso à Coca-Cola a todo instante. Meu irmão, só tem Eu, muito mais pecado. eu ia lá, acessava, botava um copinho lá na torneira, abria e já saía a Coca-Cola e eu tomava. Irmão, nós chegamos num fanatismo tão grande que na minha juventude a gente viu Alô Diabo. A gente virava a garrafa de Coca-Cola ao contrário e lendo de trás para frente fica escrito Alô Diabo. Ih, já usei isso no JA, já ouvi isso amedrontando os jovens que a Coca-Cola era do diabo. E Ellen White diz: chá e café preto é prejudicial. Irmão, e a cafeína que se usa nos remédios no hospital adventista? Toda medicação tem analgésico, tem cafeína, o paracetamol e tantos outros remédios. Pode ou não pode? O que Ellen White resolveu sobre isso? É complicado, né? Complicado. Com certeza deve ter uma justificativa, né? Para poder fazer uso desses medicamentos. Inclusive, irmã, no hospital onde eu trabalho, tem a cafeína pura em ampola, que usam inclusive em crianças para animar, para a criança reagir. E usa essas ampolas em crianças. Imagina isso no contexto de Ellen White. A criança já estava em pecado por tomar cafeína na veia, entendeu? Então, isso é usado de forma medicinal, mas com certeza ia ter alguma justificativa para É isso, né? verdade. Certamente o anjo ia falar com ela alguma coisa, porque Ellen White, para um adventista, para os grandes pastores, aí os grandão, os bambambam, o Leandro Quadros, o Rodrigo Silva, Ellen White é inerrante. Então, certamente ela recebeu do anjo assistente dela alguma revelação a respeito disso. Uma criancinha tomando remédio com paracetamol na veia, deve ter alguma visão do anjo dela explicando que chegaria esse tempo. Eu só não li, né? Mas diz ela que viu tudo, mas não viu foi nada. Viu tudo, né? Irmão, Hebreus 1:1 também diz que antigamente Deus falava ao seu povo através dos seus profetas. E aí o autor de Hebreus vem e diz: mas hoje ele nos falou através do seu filho. Hebreus já começa com essa pancada também. Hoje foi nos tempos de Jesus para cá. Quem escreveu Hebreus, que a gente não tem muita certeza, os teólogos não chegaram a uma conclusão. Quem foi, né, que escreveu Hebreus, se foi Paulo ou não, diz que hoje ele nos falou através do seu filho, Deus nos falou através do filho. Não tem um parêntese aberto dizendo assim, mas tem a luz menor também, que é Ellen White, ela vai vir lá em 1844 e vai ver tudo. Não vi isso não na Bíblia. Irmã, não só em Hebreus, mas em qualquer lugar da Bíblia que a gente for ler, a gente não vai ver sobre essa luz menor. Isso não existe, isso é invenção de adventista. Já no primeiro capítulo, né, já fala sobre isso. Sim, e aí o livro de Hebreus todo vai revelando todo esse contexto sobre o santuário, né, que Jesus já estava no Santo dos Santos desde quando ele foi ascendido aos céus, né? Sim, exatamente. E aí Gálatas foi libertador para mim também. Eu não sei como eu lia Gálatas antes, não consigo entender. O livro de Gálatas todo é uma libertação para o adventista. Todo. Com certeza. Eu acho que Gálatas, nos cultos, nas lições da escola sabatina, eu acho que esses livros, essas passagens, elas passam de forma superficial. Se são mencionadas, elas passam de forma superficial exatamente para não chegar, né, aos leigos, vamos dizer assim, né, aos membros leigos da igreja.
É verdade. Só fica escondido com os grandões mesmo, essa verdade. É verdade. A lição da escola sabatina vem assim, um texto, a gente discute ali rapidinho sobre aquele texto e corre para que a luz menor viu sobre aquilo ali. Então a gente discorre naquela lição a semana inteira e aquele ciclo, todo sábado a lição da escola sabatina. Se lê Gálatas, lê só um pedacinho do que convém, né? Porque não lê, diz assim, Paulo falando, ó Gálatas insensatos, vocês vão voltar aos velhos rudimentos, a leis e contos, né? Contos de velhas caducas. Olha só, Jesus morreu. E se eu não estou aqui pregando essa verdade que Jesus me deu, será que Jesus teria morrido em vão? Gálatas é assim, é um bate-papo assim, eufórico de Paulo, querendo exortá-los, querendo que eles entendessem que o sangue de Jesus e que tudo que aconteceu antes seria sombra das coisas que viriam. Jesus é o cumprimento de todas as coisas. Gálatas é muito enfático, né? Sim, Eu amo o sim. livro de Gálatas. Sim, Foi com ele que me certeza. acertou. Amém, glória a Deus. E irmã, já que a senhora mencionou sobre a questão da lição, um pouco antes de eu sair da igreja adventista, algo que me incomodava muito nas lições, eu ainda estudava ainda nos anos de 2019, mas já me incomodava bastante, é que na lição da escola sabatina, pouco se tinha passagens bíblicas, era mais passagens de Ellen White. E isso me incomodava bastante. Então era só Ellen White e muito pouco de Bíblia. Então Exatamente. era complicado, né? Era complicado até comentar sobre a lição em relação a Ellen White. E no dia da escola sabatina, no sábado, eu ficava quieto. Às vezes deixava de comentar porque eu ouvia muita coisa sobre Ellen White e nada sobre Jesus. Como que isso me incomodava? É isso, meu irmão. É muito importante você dizer isso, porque às vezes vem um adventista aqui nos comentários e fala: ah, essa aí não foi adventista nada. Não é assim, não. Na minha igreja, ninguém nunca falou da Ellen White. Eu fico chocada, irmão. Porque um desses está pagando o dízimo, eu falo assim que eles são os inquilinos da Ellen White. Pagam o dízimo para Ellen White, segue as regras da Ellen White todinhas, lê a lição da escola sabatina, frequenta a igreja e nem vê o que é texto de Ellen White e o que é Bíblia. Porque se comparar a lição que a gente estuda todo sábado, dividido em classes, a igreja é dividida em montinhos de pessoas. Nessas divisões de classe, a gente estuda a lição da escola sabatina. Durante a semana inteirinha, a gente recapitula. É Ellen White aí, o irmão Ubira está contando para nós o que vocês falam que eu estou mentindo. É ou não é desse jeito? É desse jeitinho mesmo, é o que me incomodava muito. Alguns anos atrás, quando eu comecei para a igreja, tinha mais Bíblia, mas próximo da época que eu saí, 2019, era muito de Ellen White e pouco da Bíblia. Como que isso me incomodava? Como que isso me incomodava? Demais. É isso. Pois é. Tá aí a confirmação de mais um adventista falando a verdade. Irmão, aí você citou o nome do Gleison Pércio. Graça e paz, irmão Gleison Pércio. Vamos mandar esse vídeo para ele. Você teve acesso aí ao vídeo do Gleison, não foi? Em que ano foi isso? Irmã Lília, eu comecei no ano passado, no ano de 2024. A boa parte dos vídeos dele tinha de 2 a 3 anos já, né? E eu comecei a assistir da série dos livros que ele escreveu, né? Descortinando o Adventismo. E aquilo ali, eu já estava fora da igreja, inclusive. Mas aquilo ali me enriqueceu de uma tal forma, os vídeos que ele gravou, que eu assisti, me enriqueceu de tal forma, me impactou de tal forma, que eu falei, caramba, eu achava só a respeito da mentira branca, mas tinha muito mais conteúdo a respeito. Os plágios de Ellen White, a questão do sábado, a questão da mortalidade da alma, todos esses questionamentos que são esses pontos de discussão entre a igreja adventista e outras igrejas, isso está tão bem claro no livro dele. Eu não tenho o livro dele, mas pelos vídeos que eu assisti, sabe? Sim. Ficou tão claro, tão explícito, eu falei, caramba, e aquilo ali com certeza me firmou para sair da adventista. Eu pedi o Elton para pegar para mim, eu ganhei do próprio Gleison Pércio, então eu Olha fico aí, muito feliz.
Descortinando o Adventismo, volume 1, volume 2. Ainda falta o 3, que eu não tenho. Mas eu também assisti todos os vídeos do Gleison Pércio. O Senhor abençoou muito esse homem de Deus para que ele fizesse esses vídeos. E, irmão, a época, o ano era 2021. Eu comecei juntinho com o Gleison, com o nosso canal. Ele já começou com Descortinando ali em vídeos e os livros estavam saindo, sendo editados. E ele já com aqueles vídeos dele, eu ficava assim, de boca aberta. Eu falava, meu Deus, eu não sabia o que era adventismo, não. O Gleison veio descortinar mesmo, já escancarou, falou toda a verdade. Ele mora nos Estados Unidos e ele também foi igual o Rodrigo Custódio, que a gente já vai falar. Ele foi na fonte. O Gleison chegou aí a Washington, pegar os jornais da época, de 1844, irmão, e documentou isso. Os jornais Olha de aí. 1844 registram mortes, suicídio por causa do desapontamento. Muitas pessoas ficam desabrigadas, virando mendigo. Muitas pessoas mataram suas famílias. Gente que se suicidou no desespero do desapontamento de 1844. Grayson foi lá em Washington e viu os jornais da fonte originais e documentou tudo isso. Os vídeos deles são ótimos também. Olha aí, esse acervo aí é importante, porque comprova tudo que hoje a gente fala sobre o Adventismo, né? Sobre o porquê nós estamos contestando tantas coisas dentro da Igreja Adventista. Isso aí é a prova. E acontecia, como a Igreja Adventista nasceu nos Estados Unidos, comprova tudo que aconteceu lá de negativo em relação à volta de Jesus, que não ocorreu. Né? Foi uma falsa profecia. Né? Exatamente. Tudo começou ali com Guilherme Miller, né? Quem acompanha os canais está por dentro da história. Guilherme Miller teve essa visão que Jesus voltaria, fez as contas do jeito dele lá, usou Daniel, usou profecias da Bíblia, juntou tudo, fez uma grande confusão, marcou a data, e por 3 vezes eles marcaram a data errada. A última, 22 de outubro de 1844, aí foi o estopim. Guilherme Miller voltou para a igreja dele, ficou quietinho lá. Aí veio o Russell, montou a Testemunho de Jeová. Eu digo montou para a gente resumir o assunto, né? Ele leu a Bíblia todinha, interpretou do jeito dele e criou a Testemunho de Jeová, a outra seita. Sim. E o Joseph Smith estava no grupo da Ellen, foi para o canto dele, recebeu o anjo lá de Mormon, escreveu o livro também e criou os Mormons. E essa foi a grande confusão de 1844 para cá, a grande quantidade de seitas e enganos que nós temos aí hoje. Foi dessa data para cá. É verdade, mas a gente tem que se precaver contra isso. Falando para que possamos. É verdade, irmão. Olha, a gente ficou cego. Eu nasci na igreja, eu não iria enxergar isso nunca. Foi só Deus mesmo para me arrancar de lá. Falando do Para que Possamos, irmão, ele tem vídeos didáticos maravilhosos. Eu creio que todo mundo que está aqui no meu canal conhece o Para que Possamos, e você também, né, Bira? Eu também conheço, é muito bom. O Rodrigo Custódio, ele fala de forma muito didática a respeito de tudo que acontece nos bastidores da Igreja Adventista também. Ele também é um canal que eu gosto muito de assistir. Inclusive, no canal dele, eu vi o seu testemunho, né? E passei isso, e passei a seguir também a senhora com os vídeos, né? E assim, foi muito bom, foi muito legal, assim. E os vídeos dele são muito, muito incríveis, né? Porque ele tem também tudo documentado. Tudo. Tudo documentado a respeito da Igreja Adventista, a respeito de Ellen White. E eu comecei a assistir a série de testemunhos, onde o seu estava incluído, né? Sim. E aquilo ali serve muito para ajudar muita gente que está confusa, está indecisa, ajuda bastante e me ajudou. Eu já assisti o Gleison, aí eu comecei a assistir o Rodrigo no Para Que Possamos, né? Falou, ajudou bastante. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus pela vida dos nossos irmãos, Gleison Pércio e o Rodrigo Custódio, porque realmente é fundamental, irmão. Quando eu saí da igreja, já tem muito tempo, eu usava muitos vídeos do Gleison Pércio, centenas de pessoas passaram por aqui. E falava assim, irmã, é verdade que essa igreja adventista é seita? Eu falava, sim, irmã, eu fiquei 13 anos lá,
E agora eu abri meu canal para contar a verdade e tal. E eu colocava os vídeos do Gleison e mandava para eles sobre os assuntos que eles tinham dúvida. E quando apareceu Para Que Possamos, para mim foi assim, presente de Deus mesmo. Porque Rodrigo também documenta tudo e assim, de forma didática, como você falou, detalhadamente. Hoje eu não tenho dificuldade de ajudar as pessoas. Eu digito ali Para Que Possamos, assunto tal, e mando para a pessoa. Assistiu, tá liberto. Não, então, e tem aqueles vídeos curtinhos, né? Que parece até meme, mas não é, é muito. Não, mas é muito legal. Aquilo ali é tão didático. Aquilo ali eu já compartilho, eu já pego, já compartilho no Zap, já compartilho no Instagram. Quando eu tinha o Facebook, eu não tenho mais o Facebook, né? Eu compartilhava direto no Facebook. E assim, é muito didático. Às vezes um vídeo pequeno fala tanto e tão profundo em pouco espaço de tempo. Muito bom, é muito verdade. bom. Muito bom o trabalho dele. É um excelente trabalho, né? Nosso abraço também, irmão Rodrigo Custódio. Irmão, os testemunhos são o que mais chamou a atenção do público em geral. Todo mundo gosta de ouvir testemunho, sabe? É o que mais dá visualização, as pessoas se edificam muito e aprendem muito com a história de cada um. Porque se identifica ali com um pouquinho da sua história, fala, olha, o Bira era quarteteiro também, igual eu, foi ler Hebreus, foi assistir os vídeos e ele viu que não estava batendo a Bíblia com a mensagem da Ellen White. Então, cada testemunho é muito precioso e graças a Deus que você está aqui contando a sua história. E realmente, o Rodrigo Custódio, ele é publicitário, ele trabalha, ele é profissional dessa área de arte, de marketing e publicidade. Então, até os vídeos pequenos dele fica com tanta qualidade. Tem horas que a gente até ri. Ele põe a musiquinha Dicas do Anjo de cada luz. Nossa, muito bom, muito bom. Esse aí é muito bom. Eu dou risada. Quando começa a abertura, eu já dou risada. Dica da luz menor. Aí eu falo, lá vem bomba. Lá vem. Prepara que lá vem bomba. Nossa, muito bom. Aí ele vem com aqueles cortezinhos de textos da Ellen White, que não tem o menor cabimento, né? É as mulheres que usam peruca ficam doidas. E lá vai embora. Quem anda de bicicleta é pecado. E olha, o Rodrigo ele desmonta mesmo, porque ele mostra o que Ellen White diz e à luz da Bíblia, como que está errado. E olha, queridos, não fica enganado quem assiste esses canais. Só fica enganado quem quer. Hoje a internet tem tudo para você ser liberto. Não é verdade, meu irmão? Não, verdade, com certeza. Hoje a gente tem acesso a muita coisa. Esses vídeos ajudaram muito com esses documentos que a gente não tinha acesso antes de ter a internet, então a gente descobre muita coisa. E você tem a chance de ali comparar e ver, será que é verdade mesmo? Será que não é? E você consegue comprovar, poxa vida, é verdade. Isso é um fato, isso aconteceu. Eu fui enganado. No meu caso, irmã Lília, eu fui enganado por 31 anos. Fui enganado por 31 anos. Eu demorei muito a sair da igreja adventista porque eu pensava que não tinha outra igreja. A igreja adventista, como eles sempre dizem, é a igreja verdadeira e não existe salvação fora dela. Isso que é o mais grave. Imagina eu perdido ali, falando, meu Deus, se eu sair da igreja adventista, eu vou me perder. Eu tenho que guardar o sábado para ser salvo. O sábado é o selo. É o selo. É o selo de Deus. Como que eu não vou guardar? Então, o certificado de batismo diz que é a única igreja verdadeira. Na contracapa do certificado, é a única igreja remanescente de Deus da terra. Então, isso eles colocam na nossa cabeça. E quando eu me batizei, eu tinha 15 anos. Imagina de 15 anos para cá. Eu era um adolescente. Imagina tudo isso que eu fui vendo. Fui vendo coisas que eu não acreditava. Eu comecei a participar da escola sabatina, já me colocaram para passar lição e queriam me colocar como professor dos adolescentes, eu sendo adolescente, e teve uma irmã na igreja que ela queria colocar a filha dela e ela fazia parte da comissão. Né? Isso é só de umas ocorrências que aconteceu na igreja. E ela virou para mim e falou assim, apontando o dedo para mim assim, ó, o que depender de mim, você não vai ser professor da escola sabatina, não, porque você é adolescente. Mas, na verdade, ela queria colocar a filha dela como professora da escola sabatina.
Eu não falei nada, não respondi a irmã, mas eu fiquei marcado com aquilo, sabe? Isso foi um dos acontecimentos. Quando eu comecei a trabalhar, no hospital, sempre trabalhando no hospital, né? E tinha uns plantões, né? Eu fazia plantão. Vai contando. Vai contando. E tinha uns plantões. Eu conseguia trocar com o pessoal lá do hospital que preferiam ficar em casa no domingo. E eu trabalhava sempre no domingo. Eu trabalhava domingo e segunda porque eu trocava. Sexta e sábado eu ficava em casa. Geralmente era assim, né? Ou eu trabalhava sexta e ficava sábado em casa e trabalhava domingo e segunda, assim, seguido, sabe? Eu conseguia trocar, mas quando eu não conseguia, e aí como é que eu fazia? Aí um rapaz que era ancião da igreja local minha da época falou para mim o seguinte, além do dízimo, né? Que a gente já tinha que devolver o dízimo para a igreja. Falou, no dia que você trabalhar no sábado, esse dia trabalhado, você tem que ver o valor desse dia de sábado e você tem que devolver para a igreja em dinheiro. Eu falei, é assim? Então tá bom. Então tá bom, eu falei, caramba. É tipo pagar Jesus por ter pecado? É uma coisa assim, será? É um pagamento, Jesus né? dá uma aliviada. Dá uma aliviada. Você pecou, trabalhou no sábado, então você paga que tá tudo limpo. Oi, irmão, eu fiz um vídeo aqui ontem, coloquei ontem no canal, porque eu trabalhei em hospital também, né? Muitos hospitais aqui, os maiores daqui da região da capital de Vitória. Irmão, eu já era aquela moça, eu era querida, porque eu sempre tratei todo mundo bem. Mas olha, quando eu chegava perto de alguém na sexta-feira, as pessoas já saíam correndo de mim, sabe? Que eu era aquela mulher pedinte. Gente, olha aqui, troca comigo. Será que você pode trocar o plantão amanhã do pronto-socorro? Eu era recepcionista do pronto-socorro, recepcionista da UTI, depois recepcionista geral da internação, setor de internação. Irmão, escala 12/36. Era semana sim, semana não, eu apelando, pedindo para quem pudesse trocar comigo. As pessoas já estavam enjoadas já de trocar comigo. E que medo, que susto. E quando caía sábado? Eu cheguei aí, escondido algumas vezes no sábado, mas eu passava o dia me atormentando, me culpando, me julgando e falava: se meu nome passar hoje no juízo investigativo, eu tô frita, acabou. 37 anos, né, irmão? Eu fui adventista. Bastante tempo, irmão, bastante tempo. E olha como é que são as coisas, né? A gente. A senhora também deve ter sido assim quando estava na igreja adventista. A gente defendia a igreja com unhas e dentes. E quando passava por essa situação, a gente realmente se sentia culpado. Porque isso estava na nossa cabeça, né? A gente tem que guardar o sábado, é pecado trabalhar no sábado. Mas a gente precisa trabalhar. A gente precisa sustentar a família, a gente precisa se sustentar, né? Sim. E a gente ficava mal, com a consciência pesada, porque aquilo envolvia, nossa, será que eu estou pecando? E eles usam muito Tiago 2,10, dizendo que se a gente tropeçar em um ponto, a gente se torna culpado de todos. Então, por eu trabalhar ao sábado, eu roubei, eu matei, eu adulterei. Falei, gente, mas aí eles esquecem dos 613, né? Que eles também violam, né? Então, assim... É desse jeito. Desse jeito. É muito difícil essa situação, assim, de precisar trabalhar, né, no sábado. Eu já perdi muitas oportunidades de fazer bons cursos, de me qualificar melhor, por conta dessa obrigatoriedade que eles exigem, né, da questão do sábado, trabalhos bons na época que eu morava no Rio de Janeiro ainda. Eu ia trabalhar no Hotel Sheraton. E já estava certo para mim começar a trabalhar. Eu tinha acabado de sair do hospital, que eu tinha sido demitido, né? Eles estavam cortando custo, cortando gasto, e mandou vários funcionários embora. Entre eles eu estava no meio. E aí eu já ia começar a trabalhar no hotel. Eu tive que rejeitar o emprego porque eu trabalhava no sábado. E assim, não era tudo sábado, não. Como precisasse, eu deveria estar lá. Eu acabei rejeitando. O salário era maior do que o que eu ganhava no hospital, tinha alguns benefícios e eu tive que rejeitar. Eu fiquei tão triste na época. Hoje eu penso assim, poxa vida,
Se eu tivesse trabalhado lá, talvez eu teria me qualificado melhor e tal, teria ganho uma experiência melhor, estaria em melhores condições que hoje. Mas, infelizmente, eu acabei influenciado, né, pela Igreja Adventista para rejeitar esse emprego. E Com muitos outros que certeza, vieram irmão. depois. Quem conhece, não é puxando sardinha não, mas quem não viu o meu testemunho com o Elton lá no canal Para Que Possamos, dá uma olhadinha lá, porque a gente conta isso em detalhes. Não é, irmão Bira? Ali eu e Elton, a gente rasga o verbo, a gente não tem vergonha de falar não. Estamos quebrados até hoje. Pagamos aluguel há 20 anos de casado, perdemos empregos. Hoje o Elton faria 18 anos de Samarco. A Samarco é a segunda maior mineradora aqui do meu estado. Pediu conta por causa do sábado, quando eu estava grávida ainda, gestante. Quanto aperto, quanta necessidade, quanta situação difícil passamos de lá para cá. Vale do Rio Doce, ele faria 20 anos de Vale do Rio Doce hoje se ele tivesse pedido conta por causa do sábado. Eu neguei bancos, Petrobras, multinacionais, e tudo por causa da Ellen White, que falou que é o selo de Deus é o sábado. Porque na Bíblia eu não achei, não. Na Bíblia eu achei que o Espírito Santo de Deus... nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Na Bíblia então, não fala. Corre lá e dá uma assistida, porque a gente conta a nossa trajetória. Se você não quiser chegar na minha idade de 51 e falar assim, puxa vida, quanto emprego eu perdi, igual o Bira está falando aí. Muitos cursos, né, Bira? Quantos cursos de aperfeiçoamento, quantas coisas a gente podia ter galgado, né? Oportunidades que vieram na mão, mas era sábado de manhã. Um cursinho sábado à tarde. E assim, é verdade, eu tive muitas privações na vida. Desde os meus 10 anos, quando meus pais se separaram, a gente ficou assim, tendo muitas privações. E minha mãe pegava muito no meu pé a respeito disso, sabe? Porque minha mãe não era adventista. Apesar dela ter frequentado algum tempo a igreja, mas ela não concordava com um monte de coisa. Então ela me falava para mim, poxa, você precisa trabalhar. Nossa, você rejeitou esse trabalho por causa do sábado? Então ela não compreendia nessa situação. E assim, nós passamos bastante aperto por conta disso, né? Bastante problemas, bastante privações. E assim, a igreja adventista, eu não posso negar que tem pessoas maravilhosas e sinceras dentro da igreja. Sim. Mas essas pessoas que falavam isso pra gente, que a gente não podia trabalhar no sábado, nenhuma delas foram lá para me ajudar. Isso que é o mais doloroso. E até hoje, mais recentemente, os problemas que eu tive, as pessoas da igreja não vieram saber como é que eu estava, não vieram saber. Quando eu fiquei longe da igreja, porque eu saí da igreja, na época da pandemia, 2019, no finalzinho do ano, eu já comecei a tomar a decisão. E aí, olha o que eu vou contar agora, hein? Isso aí vai assustar. Mas é realidade. Então, as pessoas elas não visitavam a gente. Quando a gente estava com problema, só cobravam. E quando eu saí da igreja em 2019 e passei todo o período da pandemia sem ir na igreja, e eu decidi, finalmente, não ser mais adventista, eu concordei do ancião da igreja que eu frequentava, juntamente com o pastor, me fazer uma visita. E eu pensei, né? Poxa, eles estão preocupados comigo, vão me visitar, tal. Vai vendo, irmã, vai vendo. Olha o que vem por aí. E aí, na época, a minha esposa fez um bolo, fez um suco, né, para recepcionar o ancião e o pastor. E eles chegaram lá em casa. E conversa vai, conversa vem. O pastor comendo bolo, comeu o bolo todo, praticamente. Parecia até que estava passando necessidade. Mas, enfim. Aí, eles vieram conversando. Tal, que faz tempo que você não vai na igreja. Eu achava que, devido, inclusive, à pandemia, eles iam perguntar como é que eu tinha passado, se eu estava bem, se eu tive algum problema de saúde, como é que eu estava espiritualmente, se eu precisava de alguma coisa. Não. O pastor diretamente veio para mim e falou assim, irmão Birajara, a gente está percebendo que faz algum tempo que você não devolve o dízimo. E, assim, tem acontecido algum problema? E, na época, eu realmente não estava,
além de não estar mais frequentando a igreja e realmente não devolvendo o dízimo, eu estava sem trabalho. Era uma época de pandemia. E eu passei, muitos perderam o emprego. E eu estava nessa situação, eu estava fazendo bico, fazendo entrega, fazendo uma coisa aqui, uma coisa ali. E eu estava sobrevivendo dessa forma, né? E não estava devolvendo o dízimo. Foi, inclusive, o que eu falei para ele. E aí, eles acabaram, foram embora, e eu comentei com a minha esposa à época, tal, falei, poxa vida, eles vieram aqui, eu achei que eles estavam preocupados comigo, eles estão preocupados se eu estou devolvendo o dízimo ou não. Que decepção. Nossa, Falei, que sim, decepção. Eu fiquei bem sim. triste com aquela situação, fiquei muito chateado, muito magoado. Eu falei, olha, agora mesmo que eu não ponho mais os pés dentro da igreja adventista. É desse Aquilo ali foi jeito. muito impactante para mim. Ainda ontem eu estava conversando com a minha amiga Márcia. Márcia, graça e paz. A Márcia estava falando as suas palavras ontem. Lília, na hora de bater na sua porta e falar assim, meu irmão, está passando aperto? Está desempregado? O que você está precisando? Tem um gás? Como é que está seu gás, meu irmão? Você e sua esposa estão comendo? Você está empregado? Fazer uma visitinha assim, irmão, a gente não recebe. Eu fiquei na igreja adventista muitos anos também. Eu recebi visita de pastores para me disciplinar, para me comunicar que tinham me visto de calça jeans, isso lá quando eu tinha 18 anos. E estava tendo uma comissão para julgar se eu podia usar calça jeans ou não, sendo líder da música. Visitas são raríssimas. E você perdeu o seu bolo, porque ele comeu o bolo todo e não te ofereceu foi nada. Comeu o bolo todinho, irmã. Ó, e naquela época que a irmã falou, usar calça comprida é um pecado mortal, viu? Tal. É um pecado mortal. Olha, eu passei muitas situações dentro da igreja. Eu estava frequentando uma igreja há um certo tempo, um pouco antes dessa época, e eu fui numa escola sabatina. E a professora, uma pessoa muito conhecida minha, mãe de um amigo, que inclusive cantou comigo no quarteto, né? Ela era professora da escola sabatina, e ela estava passando a lição. E logo no começo da escola sabatina, ela resolveu me apresentar para a classe. E ela Uhum. falou, e ela falou assim, exatamente assim, falou assim, esse aqui é o Birajara, ele é cantor da igreja, ele tem uma voz muito bonita e rasgou elogios, né? Mas aí no Uhum. final ela falou assim, mas infelizmente ele não está cantando mais porque ele trabalha sábado. Aí eu botei, eu fiz Vergonha. assim, eu falei, que vergonha, essa irmã me expôs. Aí o rapaz que estava do meu lado, ele é maestro de música na igreja. Ele virou para mim e falou assim, poxa vida, quem precisa de inimigo, isso aí não parece nem ser amigo. Falou desse jeito para mim. Sim, E eu fiquei constrangido porque ela me colocou naquela situação, sabe? sim, irmão. E na verdade, na época, eu não estava nem trabalhando no sábado. Não tinha a menor necessidade dela me expor daquele jeito. Eu fiquei muito chateado. Naquela É igreja desse, ali eu nem voltei mais é depois desse. disso. Você percebe que a gente está conversando aqui há mais de 20 minutos e a gente mal falou de Jesus? Quando a gente fala do adventismo, das regras e da Ellen White, e da falta de amor ao próximo, a gente nem cita Jesus na nossa conversa. Passou-se mais de 20 e poucos minutos aqui e a gente não falou da graça, da salvação que foi cravada na cruz do Calvário, que nós somos salvos pela graça, nós não falamos das boas novas do Evangelho. O adventismo ele só joga a gente para baixo. É o juízo, é o sábado, vou te pegar. Por que você não está dando dízimo? O assunto do adventismo, infelizmente, só te impõe jugo pesado. O fardo é leve, Tem razão, irmão. o fardo é suave e meu, como é que fala? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. A gente nem sequer lembrou aqui nessa conversa. Era o que eu e você vivemos no Adventista, irmão. Por mais que você A senhora tem, cantasse, parecia feliz. a senhora tem razão. Às vezes, nas letras da música que eu cantava sobre Jesus, mas eu não vivia sobre Jesus. Porque o fardo de Cristo é leve. Mas tanto a senhora por 37 anos e tanto eu por 31 anos carregamos o fardo pesado da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Infelizmente.
Infelizmente. Infelizmente, esse tempo todo a gente está aqui sem falando sobre o adventismo e não falando sobre Jesus. Tomara que as Mas pessoas daqui para frente, sim, daqui para frente, é uma observação interessante. Quem está lá pode pensar, sim. é mesmo, hein? Eles só estão falando de regras e de julgo até agora. Então, porque daqui para frente, a partir do momento que eu saí da igreja adventista, é só Jesus. É só Jesus. Não tem Ellen White. Acabou Ellen White. Acabou Ellen White. É só Jesus. É Jesus que me salva. É Jesus que morreu por mim na cruz. É Ele que desceu do céu para me salvar. Não foi mais Aleluia, glória a ninguém. Deus. Glória a Deus, não foi mais ninguém. Pela graça foi salvos, não por causa do dom que vem de vós, né? Pela graça. Porque por nós a gente não conseguiria nunca, com obra nenhuma. Nem trabalhando, nem guardando sábado, nem fazendo nada. É pela graça. Foi só Jesus que cumpriu tudo. Só ele conseguiu cumprir. Eu e o Bira só tentávamos. Tentava. Às vezes dava uma escorregada no pôr do sol aqui, uma Coca-Cola ali na fábrica. A gente tentava. É verdade. Olha, e Jesus nos amou ainda sendo pecadores. Glória. Então é graça. É graça. Glória. Isso é graça de Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Eu vou voltar aqui um comentário que a gente fez agora há pouco. Você falou 613 leis e mandamentos de Moisés. Irmão, Verdade. eu nunca ouvi falar isso enquanto eu fui adventista. Aliás, eu já falei com alguns convidados aqui, o Michael, lá dos Estados Unidos, quando esteve aqui no canal, há um ano atrás ou mais, ele falou, Lilian, eu fui 40 anos, ancião, radical, Ellen Whiteano, e eu nunca ouvi falar sobre a graça maravilhosa de Jesus como hoje eu conheço. Eu estou conhecendo Jesus agora, com 50. Eu conheci Jesus depois que eu saí do adventismo. E a gente se emocionou ali juntos, e eu falei a mesma coisa para ele. Eu falei, eu tenho que ler a Bíblia toda, irmão. Eu tenho que começar do zero agora. E eu era professora de Bíblia lá na igreja adventista. O que eu ensinava para aquelas crianças? Juízo, decreto, a perseguição vem aí, e quem não guardar sábado vai ser morto, vamos fugir para as matas. Era essa a teologia que eu tinha, e achava que sabia de Bíblia. O adventista, ele se gaba de ser o povo da Bíblia. É ou não é, irmão Bíblia? Ah, com certeza. Com certeza. E a irmã mencionou essa questão aí da gente fugir para a montanha, fugir para o mato. Eu ficava imaginando, como é que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai sobreviver num lugar sem trabalho, sem comida, sem água? É isso que Deus quer da gente? Eu ficava me perguntando sobre isso. E eu ouvi as pessoas de púlpito falando a respeito disso, que na época do decreto dominical vai ser assim. E que Deus iria prover de alguma forma, mas não explicavam como ia prover. Porque isso não estava na Bíblia. Tem o livro da Ellen. Ah, meu filho, mas o que não está na Bíblia, a Ellen viu. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, Ellen White viu tudo, meu irmão, tudo. Olha só, ela diz que lá na fuga, no meio das montanhas, lá em cima da mata, ia cair maná só para os adventistas comer. Tem um livro que fala sobre isso. Já já a gente pode conseguir esse livro, porque hoje tem Para Que Possamos e tudo eles têm lá. Oh, glória a Deus pelo Rodrigo. Glória a Deus. É o exclusivismo, né, adventista. Só vai cair o maná para os adventistas. Só, lá em cima da montanha. Aí a gente ia ser guardado, e o maná ia cair lá em cima para eles, para os adventistas, e aí só eles iam ser salvos ali de cima da montanha. Reza a lenda de Ellen White após o decreto dominical. Reza a lenda, né? Sim. Foi tudo ela que viu. Sim, tudo visto por ela. Eu ia falar com você das 613 leis de Moisés. Nunca ouvi falar sobre isso, Bira, na Adventista? Eu também não. Na igreja adventista, eram os 10 mandamentos, aí a lei de saúde, as leis civis e só. A lei cerimonial, né? Sim. Era que é moral cerimonial? É. E nada das 613 leis. Nunca falaram sobre isso.
Nunca falavam porque eles não sabem, né? Eles não entendem. Eles são metidos a judeus. Porque os judeus, sim. Aqueles judeus que nem creem, muitos judeus nem creem, não são cristãos. Não creem que Jesus foi aquele mesmo que veio. Eles não creem que aquele foi o Filho de Deus e morreu na cruz por nós. Tem muitos judeus guardando as 613 leis de Moisés até hoje. E, irmão, se a gente for pegar as 613 leis, dentro delas tem os 10 mandamentos, que foram escritos pelo dedo de Deus nas tábuas, ok? Sim. Mais das 10, tem 603. O total é 613. Nunca falaram isso pra gente na Adventista. E tem algumas lá que é para filhos rebeldes serem apedrejados no meio da rua, não andar não sei quantos passos, não pode aparar a barba, um pedacinho da barba, não pode aparar. Não pode isso, não pode aquilo, e a gente não vê nada disso. Quando a Adventista fala lei, eles acham que é só o decálogo. Ô cegueira. Sabe o que mais me impressionou? Sabe o que mais me impressionou dentro dessas leis? Quando falar que não podia cuspir no chão no dia de sábado. Porque era arriscado cair em cima de uma semente e germinar. Aquilo ali era considerado trabalho. Tá entendendo? Já pensou? Os judeus fazem isso até hoje porque não creem que o Filho de Deus veio e pagou tudo na cruz por nós. Não são cristãos, alguns judeus. E aí o adventista que pensa que guarda a lei não sabe nem o que é a lei de Moisés, a totalidade, a seriedade do que é você dizer, eu guardo a lei de Moisés, porque pensa que é o decálogo só, e está muito longe de conhecer. Não sabemos sobre a nova aliança, não estudamos sobre isso. Em que aliança nós estamos? Não estudamos sobre isso. E nós pouquíssimo sabemos sobre a graça. A graça talvez é uma palavra bonita que o Quarteto Arautos do Rei fez um hino muito bonito e cantou. Sim. Ali foi o máximo que eu tive de acesso à graça. Aquele hino do Arautos. É a letra da música, que a canção é muito bonita, mas não é vivida pelas pessoas. Porque se fala tanto da graça, mas se pratica tanto guardar a lei e o mandamento, senão está perdido. Exatamente isso. O hino ficou lindo e eles nem entendem da graça. Sabe o que eu fiz aqui, Birajara? Sim. Peguei a caneta e anotei aqui, ó. Senhor Jesus, meu Pai querido. Lembrei a música que você cantou essa semana lá nos stories do seu Instagram. Me lembrei também. Fui pego pela irmã, fui pego. Eu falei que eu ia lembrar. Sim. Eu não sei de quem é. É de Josué de Castro, Luiz Cláudio, de quem? É das antigas. Essa música, se eu não me engano, é composição do Jader Santos. E quem cantou foi Fernando Iglesias, mas na época do Grupo VP. Lembra do Grupo VP? Sim. Do Grupo da Voz da Profecia? Voz da Profecia, sim. Aí o segundo LP, né? Na época era o LP. O segundo LP deles tinha essa música. É uma música muito bonita. Eu tava cantando porque... Eu tava cantando porque eu tava me sentindo assim, enquadrado nessa música, vamos dizer assim, né? Inserido na letra da música. Muito bonita. Se quiser dar uma palhinha para nós, no finalzinho, a gente vai te pedir para você cantar, porque eu achei tão bonito. Falei, o Elton, ele tem uma voz muito bonita. Irmão, sim. O Grupo VP tinha Alessandra Samadello, tinha Anderson Silva, que era o solista da música da Mulher Pecadora, que é inesquecível aquela música. Sim. Mestre, eis aqui esta mulher, mestre. Lembra? Gente, Canções o VP foi marcante demais, né? A música da Mulher Pecadora. Tinha quem? Regina Mota no contralto, gente. Nós somos raiz, nós sabemos o que a gente já ouviu com os nossos ouvidos de boa música, né? Jader Santos, excelente compositor. Eu não sei como Jader Santos consegue ser adventista com tanta inteligência e sabedoria de Deus. Com certeza. Nossa, ele é muito inspirado para fazer a letra de música. A música que, assim, mais atual que eu gosto dele, a irmã já deve ter ouvido, Em Breve, do Arautos do Rei. Essa música é linda. Mais nova, eu não conheço nenhum, que tem 14 anos, irmão, que eu saí, então eu tô por fora. Eu cantei no quarteto que eu cantava antes de sair da igreja. Essa música ela foi lançada em 2016. Eu ainda estava na igreja adventista.
É linda, é linda, é linda. Eu não canso de ouvir. Eu vou no ônibus com um foninho para ir trabalhar, eu vou ouvindo a música. Eu não enjoo. Ela é muito linda, é muito linda. Muito linda. Irmão, nós estamos falando aqui sobre um sistema religioso, que é uma seita, da qual nós Sim. participamos. Mas nós não estamos falando aqui de pessoas boas, de amigos nossos que ainda estão lá. A minha família toda está lá por parte de pai. A minha família por parte de pai é preciosa, gente tão boa, pessoas tão felizes. Eu só tenho boas lembranças da minha família por parte de pai, todos adventistas. Eu tenho certeza que você tem muitos amigos também, né, Bira? Nós estamos falando do adventista, que muitos estão lá com todo o coração sincero, igual nós. Nós estamos falando do sistema religioso, adventismo. Com certeza, irmã Lília. Como eu disse anteriormente, dentro da igreja existem pessoas maravilhosas, sinceras, que acreditam piamente nos ensinos do adventismo. O problema não está nessas pessoas. O problema está realmente no sistema, naquilo que é pregado e ensinado. E, infelizmente, essas pessoas, assim como nós fomos por tantos anos enganados, essas pessoas estão lá enganadas. E defendem com unhas e dentes, porque é aquilo que elas acreditam ser a verdade, a única verdade. Exatamente. A única Irmão, verdade. como nós estamos aqui nessa oportunidade, você está dando testemunho de vida, eu quero aproveitar essa oportunidade, porque eu sei que testemunho é sempre muito assistido, e quero falar com a irmã Sônia. Irmã Sônia, é a senhora mesmo, que a gente se falou ontem à noite. Aguenta firme, segura na mão do Senhor Jesus, porque eu fiquei tantos anos lá, o irmão Bira ficou 31, Rodrigo Custódio ficou 40 anos, Gleison Peste ficou 25, Wagner Olmos, do canal Remanescente, ficou 40, e a irmã Sônia, que eu não vou falar de onde é, quem é, existem tantas Sônias pelo mundo, mas ela sabe que é ela que eu estou falando. Tá com o coração magoado, sabe, irmão? Aquela revolta que dá quando a gente descobre. Ai, eu fui enganada tantos anos, meu dízimo eu nunca faltei. São pessoas sinceras, como a irmã Sônia, que passam por essa mágoa. Mas a libertação em Cristo Jesus, a alegria da salvação em Cristo Jesus supera tudo. Minha irmã, tenha fé em Deus, anime-se no Senhor, porque a sua libertação vai ser para a sua alegria, vai ser para cada dia mais você crescer em Cristo Jesus. Amém? A Glória a revolta Deus. acontece, né, Bira? Acontece sim, a gente Acontece. tem ela. Acontece, eu fiquei por muito tempo muito indignado de ter sido enganado por tantos anos, porque 31 anos é muito tempo, 37 anos é muito tempo, 40 anos é muito tempo, sendo enganado, é como se ali fosse a única fonte de verdade, né? E a gente descobre que não era mentira, né? E hoje o sistema tem enfrentado muitos problemas, tem enfrentado muitos processos. Sim. Eu conversei com o ancião recentemente a respeito de um problema particular e ele falou que a igreja tem enfrentado muito processo em relação à retirada de membros da igreja, tem enfrentado muitos problemas. Sim, e tem muita gente processando também adventista, tá? Porque eu faço parte da ouvidoria, né, meu irmão? Eu atendo as pessoas que estão saindo do adventismo, faço isso de coração, com todo carinho e amor, tem 4 anos já, e eu ouço muita história. E tem gente que se revolta e fala, quer saber, eu vou processar. Eu dizimei, eu ofertei por uma grande farsa criada por uma mulher louca, que tinha alucinações. Irmão, agora que eu descobri no Para Que Possamos que Ellen White plagiou até o Grande Conflito. Isso dói, irmão Bira. Eu doei o Grande Conflito com as minhas moedinhas, quando eu juntava, eu comprava para doar. Caminho a Cristo não é da Ellen White. Grande Conflito não é dela. A reforma de saúde e conselho sobre regime alimentar não é da Ellen White. Se você não chegou nesse vídeo ainda do Para Que Possamos, assista esse documentário e fique de boca aberta também. Eu assisti e, o mais incrível, na minha adolescência eu fui comportor. Eu ofereci o Grande Conflito. Era um combo de livros. Sim. A Saúde Vem da Cozinha, Vida de Jesus e o Grande Conflito. Eu oferecia isso
para as pessoas que eu visitava. Testemunhos também é um livro plagiado. Plágio. Eu falei, plágio. Eu falei, como que pode? Como que pode? E ela coloca nos textos, o anjo me falou, e eu estou escrevendo, e o anjo me falou. Irmão, diz ela que viu em visão. Viu. Ou, Deus me mostrou que coisa pesada é você falar que Deus te falou, que Deus te mostrou algo, e você está mentindo, está copiando um livro de outra pessoa. Que peso tem sobre a vida da Ellen White por ela ter mentido tanto? E a família dela vive ainda dos royalties, não sei falar, né? Os lucros de todos esses livros vendidos há décadas e décadas, 180 anos de história de igreja. A família ainda se beneficia disso até hoje. É o benefício da obra, né? Para comprar essas coleções que você vendia como comportou. Sim. Ainda ontem, irmão, eu estava orientando uma senhorinha, que ela falou, Lília, eu paguei em 12 vezes a minha coleção de Ellen White. Toda hora que atualizava, eu comprava a coleção de novo. Eu pagava em 20 vezes, parcelava no cartão, deixava de comer para ter. Porque a gente se sentia mais espiritual tendo os livros da Ellen White, né, irmão Bira? Se a gente não lesse o livro da Ellen White, a gente não se sentia crente adventista, não. A gente se sentia mais fraco, né? Então a gente tinha que acompanhar o espírito de profecia. Então, como eu falei anteriormente, né, eu tinha certas privações, então eu não tinha muito acesso para comprar os livros. Mas quando eu comecei a trabalhar, que eu comprei Caminho a Cristo, foi um livro que eu li, era um livro pequeno, né, pequenininho, eu consegui ler. Aquilo ali me fortalecia muito. Inclusive, um livro desse eu dei para minha tia, que não era adventista, né? Uhum. E assim, me ajudava bastante. Assim, Sim. mas depois que eu soube que era plágio, falei, nem é gente, nem é dela. Nem é dela. Então, eu orientei, irmão, ontem uma irmã a queimar os livros. Sabe por quê? Porque eu já tive vários irmãos falando assim, eu tenho a coleção inteira, o que eu faço com essa pilha de livros, esse arsenal de livros que eu tenho aqui, minha irmã? Eu orientei a queimar, irmão Bira. Vai no fundo do seu quintal, vai no lugar, no terreno baldio, se você mora no sítio, vai lá no cantinho, faz uma grande fogueira, irmão, e queima e joga fora aquilo ali. Sabe por quê? Porque se você jogar organizadinho, num pacote, no lixo, um gari pode pegar. As pessoas que mexem ali com a seleção de lixos podem selecionar e falar, um livro tão bonitinho, não vou jogar fora, não. Isso pode se espalhar. Isso é igual erva daninha, é veneno. Queima, irmã. Não joga fora no lixo, não, porque alguém pode ter acesso lá no setor de reciclagem, lá da prefeitura, pegar um grande conflito, ler e achar que está lendo a palavra de Deus e se converter para o adventismo. Então, o melhor conselho que eu dou é queimar, porque senão alguém pode aproveitar daquele lixo de que eu e você fomos enganados por tantos anos. Lixo não é literatura, não, é lixo. Sim, e verdade. plástico. O que eu tinha aqui de livro aqui em casa, eu mais recentemente eu joguei fora também. Não fiz o exemplo que a irmã deu de queimar, eu acabei jogando fora mesmo. Acabei jogando fora porque eu achava que era uma maldição dentro da minha casa. Inclusive, até o lar adventista eu tinha. E, assim, algumas partes que eu li, eu achei estranho, que não tinha muita coisa a ver com a Bíblia. Eu falei, não vou ficar com isso aqui. Não vou. Isso aqui é maldição. Isso aqui é a maldição dentro da minha casa. Isso aí. Inclusive, eu gravei até um vídeo e postei. Teve gente que chamou minha atenção, falando assim, isso aí é muita afronta, Birajá, que você está fazendo. É muita afronta. Eu falei, eu sinto muito, mas é como eu estou me sentindo. É a verdade. Irmão, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Aconteceu comigo e com você, e com milhares de pessoas que estão sendo libertas, graças a Deus. E o mesmo João 8,36 diz, se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Sereis livres. Só Jesus salva. Isso Irmão, aí é faça misericórdia. É a misericórdia de Deus. É a graça, é a salvação, é liberdade, é jogar o fardo, o peso pesado, largar nas mãos de Jesus, porque ele levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora eu entendo isso tudo. Sim, Glória com certeza. a Deus. Glória a Deus, glória a Deus.
Glória a Deus. Irmão, pode fazer suas considerações finais, suas palavras aí que você gostaria de deixar para o público que vai te assistir um dia, esse seu testemunho. E no finalzinho, se quiser cantar algum hino de sua escolha ou esse, canta um pedacinho para a gente que vai ser uma benção. Tá. Bom, primeiramente eu quero agradecer a irmã Lídia, seu marido, né, seu esposo, pela oportunidade que me deram de contar um pouco da minha história. Né, foram 31 anos de adventismo, acreditando que eu estava na igreja verdadeira, única e verdadeira, e não estava. O que eu posso falar para as pessoas, inclusive aquelas pessoas que estão ainda em dúvida, é que descansem em Jesus, que confiem nele, que existe sim vida eterna fora do adventismo. E essa vida eterna é em Jesus Cristo. Não é em Ellen White, não é em igreja adventista, não é em pastor algum. Por mais que você goste dos pastores da igreja adventista, por mais que você goste das músicas da igreja adventista, como eu ainda gosto, a salvação é em Jesus. É Ele que te salva, é Ele que te liberta. Confie. A gente se sente um pouco perdido quando sai da igreja adventista procurando um abrigo, um lugar para adorar a Deus. Mas uma hora a gente encontra. Uma hora a gente encontra. O principal foi Jesus nos ter liberto. E eu agradeço muito pela oportunidade. Eu espero que esse testemunho alcance os corações das pessoas e que sirva para ajudar as pessoas que estão em dúvida ou as pessoas que já se decidiram e precisam, né, de força. Amém. Amém. Quer que eu cante um pedacinho daquela música lá que eu cantei? Sim, eu quero sim, meu irmão. Pode cantar. Solta o gogó. Louve a Deus. Agora liberto. Glória a Deus. Liberto. Senhor Jesus, meu Pai querido, a ti dirijo esta prece. Te conheci quando menino, mas hoje estou muito distante. No mundo andei em meus caminhos, buscando achar um bom abrigo. Cansado estou e sem destino, não tenho lar, não tenho amigo. Deus seja louvado. Glória! Glória a Deus! Glória a Lindo Deus. louvor, Fernando Iglesias. Bons tempos. Sua voz é linda. Que você continue louvando ao Senhor, irmão Bira. Que você encontre um bom lugar para congregar. Ou sirva a Jesus de todo o seu coração, porque Ele já te salvou, você já é salvo. Nós temos certeza da salvação hoje em Cristo Aleluia. Jesus. Uma alegria te conhecer. Muito obrigado por estar aqui conosco, tá bom? Muito obrigado, irmã, pela oportunidade. Muito obrigado. Amém. Muito feliz por conhecer vocês também. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Uma benção, viu? Amém. Deus seja louvado. Deus abençoe vocês também. Glória a Deus. Irmão, um abraço. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E esse canal é seu também. Sempre que quiser vir aqui participar, colocar um pensamento, um estudo, esse canal é seu também. Pode vir, fique à vontade, tá bom? Tá joia, irmã Lília. Muito obrigado, viu? Tá joia. Um abração. Deus te abençoe. Amém.